É uma doença silenciosa. Muita gente tem e não sabe. Quando ela é detectada, o estrago para o nosso organismo pode ser muito grande. Por isso, a campanha permanente contra o diabetes. O exame de glicemia de Dona Silvânia acende um alerta. Os 124 miligramas por decilitro a enquadram como pré-diabética. Por enquanto, ela preferiu não usar o medicamento prescrito. Como eu estou num limite ainda que eu posso reverter, eu acho que a gente tem que dar chance para o corpo reagir. Eu acredito muito nisso. A pré-diabetes não é uma doença, e sim uma condição intermediária dos padrões de glicemia de jejum normal e o que indica diabetes. A chance de que esses casos evoluam para um quadro diabético é de apenas 2% ao ano. O uso de remédios só deve ser feito sob orientação médica quando considerados outros fatores. Não existe uma indicação formal de nenhum medicamento para pré-diabetes. Existem alguns medicamentos que estão associados a uma menor evolução para diabetes, que reduzem essa evolução, mas a avaliação médica, como a história clínica e o exame físico, ele acaba sendo muito determinante para essa decisão. Isso não significa que a pré-diabetes deva ser ignorada. Os níveis de glicemia acima da normalidade aumentam as chances para doenças cardiovasculares. E para afastar esses riscos, a melhor receita é aderir a hábitos saudáveis. A regra é mudança de estilo de vida, com uma alimentação adequada, rica em vegetais, uma baixa quantidade de gordura e a prática de atividade física. Foi essa a opção que Dona Silvânia fez. Na casa dela, pães, massas e arroz agora são integrais. E frutas e legumes estão cada vez mais presentes. Quando você tem a oportunidade de ir aos poucos se adaptando, aos poucos se reeducando, acho que é tudo que todo mundo quer, né? Em qualquer coisa na vida, né? A gente quer fazer aos poucos e ter a oportunidade de ficar bem. E eu me sinto bem. Tá aí, periodicamente fazer um exame clínico para checar se está tudo bem e se você não tem terrível diabetes. Bem, a gente continua falando sobre saúde. Autismo continua sendo um desafio para a medicina mundial e ainda falta muita informação à população. Por isso, a gente convida a doutora Gonçalves Zanqueta Redígulo, ela que vai falar sobre autismo. Doutora Maiara, boa noite. Boa noite, José. Tudo bem? Tudo bem. Quem é a doutora Maiara profissionalmente? Eu tenho 8 anos de formação profissional. Eu sou psicóloga, psicopedagoga, perita judicial também. E estou cursando agora a minha segunda pós-graduação em neuropsicopedagogia, né? Estou há 2 anos aqui na cidade de Marília. E comecei agora, no fim de 2018, a desenvolver um trabalho com as crianças com autismo, né, e os transtornos de aprendizagem. Bem, tecnicamente, o que é o autismo e por que ele continua sendo um desafio para a medicina mundial? O autismo é uma desordem neurobiológica que afeta, na maioria das vezes, as crianças, né? E muitas das vezes ela é confundida com o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e acomete também as pessoas na idade adulta. Então, a gente vem aqui para estar intervindo com essas crianças nos comportamentos disruptivos na teoria ABA, né? No método ABA, terapia ABA aqui em Marília. Em termos de tratamento, de uma evolução para se buscar uma explicação técnica da medicina, ainda estamos muito longe? Sim, com certeza. Eu acredito que, assim, em estudos não existe ainda a cura, né? O que existe são as intervenções, as terapias, o acompanhamento com um neurologista, com psiquiatria, né? Então, para estar diminuindo os comportamentos negativos, fazendo com que as crianças cresçam na adolescência e a vida adulta e tenham aí uma continuidade dentro da normalidade,
que esses comportamentos não venham prejudicar essas pessoas na idade adulta, no trabalho, na vida pessoal, né? Então existem as terapias, mas cura ainda, infelizmente, não. Bem, cada caso é um caso, por isso que ainda falta muita informação à população e aí a responsabilidade dos profissionais como a senhora. Comentando também essa necessidade de levar informações à população sobre o autismo. Isso, e o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui em Marília é esse. Eu trabalho com outros transtornos de aprendizagem com criança, trabalho também com o público idoso, né? Então, assim, aquela pessoa que precisa de uma terapia, que está com depressão, não tem ainda uma condição de estar pagando um tratamento particular. Eu faço um trabalho social com essas pessoas também, para estar ajudando, né? E importante reforçar a demência, o início de demência num quadro na idade adulta, né? Se você está com esquecimento, se você está aí na rotina do trabalho com muitos afazeres, começou a esquecer, se está com frequência ainda, vamos lá, se acendeu a luzinha amarela, vamos investigar, vamos ver, né? Porque a gente não pode deixar passar. O que é o método ABA? O método ABA, ele vem para atrapalhar o comportamento disruptivo na criança e tanto no adolescente ou adulto também. É a análise do comportamento aplicada, então a gente trabalha muito com o reforço positivo. E aqui em Marília eu estou atendendo pela Unimed também, então atendo particular e pela Unimed. Então eu vim para agregar a equipe, né? Acredito eu que existem 2 ou 3 profissionais aqui no município atendendo pela Unimed, agora mais eu venho para somar. Então a gente trabalha para estar ajudando essas crianças, essas pessoas nos comportamentos que não estão adequados, né? Então esse é o método ABA. Bem, quanto mais cedo o problema for detectado, creio que é melhor no caso do autismo. A senhora comenta isso também. Isso, com certeza. Como eu falei, existem hoje pessoas adultas que estão tendo um diagnóstico tardio. Então, a gente vem para ajudar. O que eu falo muito para as pessoas, para as famílias, pai, mãe, vocês que têm os seus filhos, os pequenininhos com 2, 3 aninhos, que ainda não interagem, que ainda não fala, que ainda não anda, vamos prestar atenção, vamos procurar uma ajuda, um olhar diferenciado para ver o que está acontecendo. É comum, mas não é normal, né? Hoje uma criança por volta de 2, 3 anos, no mínimo ela tem que estar dando os primeiros passinhos sozinhas, estar começando a formar frases. Se ainda isso não acontece, vamos ter um olhar e vamos buscar ajuda. Né? Ajuda essencial tecnicamente, inclusive para se buscar, evidentemente, essa ajuda técnica, cada caso é um caso, e se quebrar uma discriminação. Ainda é muito forte a discriminação pela falta de informação da sociedade. Comentando isso também, doutora Maiara. Sim, o que eu encontro muito, que vem hoje em consultório, são famílias falando, olha, o meu filho tem uma dificuldade, ou existe alguns convênios que falam, olha, mas só liberou tantas sessões, né? Então, eu estou sempre orientando, olha, se o teu filho tem um diagnóstico pronto, um laudo formado já com autismo, então ele tem uma série de assim, regras e de necessidades que condiz para ele, né? Então, assim, ele tem os direitos. Então, vamos procurar saber quais são esses direitos, de que forma eu posso estar ajudando o meu filho, aquela pessoa da minha família, ou aquele colega, aquela pessoa que esteja com uma necessidade, né? A integração social de quem tem o autismo é um desafio? Sim, muito, porque eu costumo dizer que os dois lados sofrem. A pessoa, aquela criança ou aquele adulto que está com aquela situação, aquela dificuldade, a família por não saber o que fazer, como fazer, né? Qual vai ser o meu primeiro passo, aonde que eu vou procurar ajuda. E assim, muito importante dizer que nós, psicólogos, nós não fechamos laudo. Nós
apontamos uma dificuldade, nós apontamos uma hipótese diagnóstica e quem vai fechar o laudo, quem vai falar tem ou não seria o neurologista ou o psiquiatra. E a escola? Também um desafio? Sim, grande. Eu venho aí nesses longos anos trabalhando em escola, junto com os professores. Muitas vezes os professores ali estão angustiados, percebem um comportamento diferente naquela criança e sente uma necessidade de estar buscando ajuda, né? Por isso que eu estou ali, eu estou muito do lado dos professores. Aliás, um grande abraço aí para os professores de Alvinlândia, que é onde eu estou trabalhando hoje, né? Então, os professores, eles se sentem assim, com necessidade, assim, para ajudar aquele aluno, ajudar aquela criança. Então, a gente está ali trabalhando nisso. E não é fácil, porque no decorrer do caminho a gente encontra várias barreiras, tanto no município, que às vezes é um município que não tem tanto recursos, quando tem, já está superlotado, enfim. Então, a gente está aqui para ajudar essas pessoas. Bem, a senhora comentou também sobre adultos e a terceira idade, comentando também e frisando bem essa questão. Isso também é importante, doutora Baiara. Isso, foi como eu disse, a melhor idade, né? Eu gosto sempre de falar a melhor idade. Então, a gente desenvolve, eu desenvolvo na clínica um trabalho muito bacana. Infelizmente, hoje as pessoas, quando elas chegam na aposentadoria, elas se pegam assim: e agora? O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer daqui para frente? Então, eu venho para estar ajudando essas pessoas, estar ajudando na depressão também, né? Então, assim, vamos ter um olhar, vamos ver o que está acontecendo e me procurem. Estou aberta para ouvir, para ajudar, e estamos aqui para isso. Aliás, essa melhor idade é preciso ter sempre, é claro, uma ocupação, estar integrada. Quando não tem a aposentadoria, para a rede é pior ainda, não, doutora? Isso, com certeza, né? Muitas das vezes as pessoas chegam numa idade em que elas são dispensadas, ainda não conseguiram ter a renda, né, garantida, e aí vai acarretando várias outras situações. O que eu vou fazer? Como eu vou sobreviver daqui para frente? Como que eu vou? E é onde as pessoas começam em um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, de angústia generalizada, né? Então, a gente está aqui para tentar resolver e tentar ajudar. E como eu disse no início, eu faço um trabalho que é o meu modo de vista, eu acho que é bacana, um trabalho social com essas pessoas que ainda não têm assim, uma condição financeira adequada para estar buscando ajuda. Bem, a doutora Baiara é mais uma psicóloga que veio aqui. Como ela tocou no assunto depressão, eu tenho que fazer a pergunta. Lamentavelmente, 10º caso de suicídio na micro-região de Marília. Já neste ano, foi um jovem de 26 anos de idade que se enforcou nesse final de semana em Ocauçu. Marília, micro-região de Marília, a micro-região, a área de maior incidência de suicídios no estado de São Paulo no momento, a ponto de psiquiatras, psicólogos estarem fazendo alerta. A senhora é mais uma, não, doutora Baiara? Sim, eu sempre procuro estar orientando as famílias na seguinte situação. Vocês têm... A vida de vocês, a vida hoje é muito corrida. Então, infelizmente, não tem como assim, ficar olhando para o filho muito com o tempo que gostaria, né? Então, assim, as pessoas, elas dão os sinais. Então, se você vê que aquela pessoa ela não está mais com o mesmo humor, ela vem oscilando o humor, ela vem apresentando algum sinal assim de ansiedade, vamos conversar, vamos falar: fulano, eu estou percebendo você de uma maneira diferente, o que está acontecendo, vamos ajudar, porque é uma doença silenciosa, né? E quando as pessoas notam, infelizmente, os pacientes já cometeram atos impensados, situações que não eram para ter feito, enfim, e aí não tem mais o que fazer. Então, se você tem aquela pessoa, aquele colega, aquele amigo que está diferente, vamos procurar ajuda, vamos tentar ajudar, para não ter aí uma situação em que a gente não possa voltar atrás, né? Muito bem, obrigado a doutora Baiara Gonçalves Zanqueta Redígulo, a nossa convidada especial. Temas atualíssimos e importantes, e é preciso realmente levar informação
à sociedade de uma forma geral. Destaques do momento: Brasil caminha para a década com crescimento mais fraco em 120 anos, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Governo vai dividir, pelo menos promete, 17 bi em recursos do pré-sal para estados e municípios. Bolsonaro diz que reforma previdenciária é foco do momento no seu governo, mas tem que parar a discussão via internet com o presidente da Câmara Federal. O próprio vice-presidente Mourão foi enfático no seu comentário. Parece briga de rua. Ainda, taxa do Enem sobe para R$ 85. Vem aí no meio do ano, inscrição para o Enem, provas serão no mês de novembro. Daqui a pouco, 8º homicídio do ano em Marília. Garota de programa é violentamente assassinada em hotel do centro de Marília. E a Semana da Tuberculose tem cura, mas a dedicação ao tratamento tem que ocorrer. Já, já.